Salve rapaziada, Marcos aqui. Hoje vamos criar um jogo estilo famoso Pong com C++ e SFML, mas não será uma cópia exata. Além da jogabilidade ser um pouco diferente, o design também será outro. Essa ideia surgiu durante o desenvolvimento do curso de C++ com SFML, quando mostrei as funcionalidades básicas de movimento e percebi que tinha criado algo similar. O verdadeiro Pong usa forma geométrica de um círculo, mas para ficar mais simples, vamos utilizar sprites que não precisa incluirmos o teorema de Pitágoras. Mas caso você queira adaptar posteriormente, o código estará disponível no GitHub. Também vamos implementar um menu básico de única escolha, somente para notarmos como adicionar o menu inicial sem duplicar janela, que foi uma dúvida da Andresa, uma aluna de ciência da computação que está se dedicando bastante e até publicou no LinkedIn alguns games dela com C++ e SFML. E está tendo uma evolução muito rápida. A ideia do game será um Pong estilo futebol para treinarmos algumas funcionalidades básicas, mas já de muita importância. Vamos lá ao vídeo. Bom pessoal, vamos já começar a desenvolver nosso game e vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos, que eu separei algumas coisas legais que são esses assets que a gente vai utilizar para criar o nosso game. Dentro dele tem 12 diretórios, que é o fonte, que é essa fonte que eu esqueci o nome, e aqui no diretório imagens tem essas 4 imagens que a gente vai utilizar. Tem essa bola, que ela tem 64 por 64 pixels, tem um campo 1280 por 720 e tem os dois jogadores, perceba que eles têm um tamanho de 50 de largura e 72 de altura. Então quando a gente for criar os retângulos que ficarão no lado esquerdo e direito, a gente vai utilizar justamente esses tamanhos. Vamos voltar aqui para a raiz e vamos criar aqui um diretório chamado Pong, que é onde ficará o nosso projeto. Já vamos recortar aqui os assets e vamos colocar aqui. Aqui dentro já vamos criar também um Makefeed aqui em criar documentos, Makefeed com SFML Basic. Enter, na verdade era para a gente renomear somente Makefeed. Agora já vamos criar os arquivos, abrir um terminal aqui e já vamos criar a princípio o header. Então vamos chamar de Pong para diferenciar um pouco Pongball, que será um Pong de futebol, né? .hpp. Perfeito, já vamos adicionar aqui o pragma 11 para não duplicar o nosso arquivo. Vamos também incluir SFML Graphics. Vamos adicionar também que a gente vai utilizar ponteiros inteligentes memory, não .h ou memory somente. E vamos criar uma classe de nome Pongball. Abrir aqui, colocar aqui. Vamos iniciar com todas as declarações do SFML. E a gente vai precisar primeiramente, nesse caso vai ser como ponteiro inteligente, então será cheiro de PTR, que a gente vai criar um render window, somente ela a gente vai utilizar como ponteiros inteligentes, e vamos chamar de window mesmo. Vamos criar também dois retângulos, que vai ser o que vai ficar no lado esquerdo, que a gente vai chamar de time A, e o retângulo lado direito, que são aqueles dois retângulos que a bola vai bater e ele vai rebater. Então vai ser do tipo SF rectangle shape, e a gente vai chamar de time underline A e também time underline B. Vamos declarar também as nossas texturas, texture, que será primeiro do time A, que vai ser, vamos chamar de text, T somente, T, time A, T também, time underline B, a textura também do campo, vamos chamar de T campo, e T ball, que vai ser a textura da bola. Perfeito? Somente essas 4 texturas já tá bom. Essas duas texturas a gente vai incluir no rectangle shape. Já o campo e o ball a gente vai adicionar diretamente a um sprite, campo e também ball sem o T para a gente diferenciar. Para a gente armazenar as posições da velocidade da bola, que será no X e no Y, a gente vai utilizar um SF vector2f e vamos chamar de velocity. A gente também vai precisar daquela fonte que a gente tem lá no assets, vamos chamar de fonte mesmo para ficar mais fácil. E SF também texture, onde a gente vai armazenar o ponto do time A, que a gente vai chamar de text underline time A, e também um text underline time underline B. Agora vamos criar uns membros para a gente utilizar no jogo. Primeiro vai ser do tipo int, que será os points do time A, que vai ficar no lado esquerdo, e também os points underline time underline B. Vamos determinar a velocidade que a gente vai mexer os bonecos, no caso os jogadores, para cima e para baixo, e essa velocidade é bom deixar a mesma velocidade da bola, senão você vai ficar meio lento e a bola mais rápida, ou o inverso, vai ficar mais fácil o jogo. Então vamos criar do tipo float, né, que lá é um vector2f, e a gente vai incluir esse speed, vamos chamar
chamar de speed. E vamos criar também aqui do tipo bool um membro chamado start, que ele vai servir para o seguinte: quando a bola ultrapassar, seja do lado esquerdo ou do lado direito, a gente vai precisar reposicionar ela. E a nova posição que a gente vai escolher vai ser o centro. Agora vamos criar alguns protected, que serão somente as nossas funções mesmo. E vamos separar legalzinho para ficar bem organizado. Vamos criar void events, que vai ficar os nossos eventos. Void também draw underline game, onde a gente vai fazer o loop principal, e por final aqui também o void logic, que vai ficar a nossa lógica. Para o nosso arquivo não ficar tão grande, a gente vai até separar algumas coisas aqui em arquivos diferentes. E por final, public, vamos utilizar o nosso construtor, que vai ser o pongball, e também o nosso run game, ou somente run, para ficar mais fácil da gente lembrar, que a gente vai chamar ele lá na main. Sobre os membros e as funções membro que a gente vai utilizar são esses aqui. Vamos criar o nosso construtor. Eu vou separar, por exemplo, o construtor somente no arquivo separado, a lógica também no arquivo separado, para não ficar um arquivo bem grande. Então vamos criar um arquivo de nome econstructor.cpp. Vamos deletar aqui, vamos incluir o nosso pongball.hpp e já vamos aqui chamar o nosso pongball. Vamos até sair daqui porque ele não chamou ali, você viu? Pongball constructor. Vamos ver se agora vai pongball. Agora foi, ó. De novo pongball. Só que para ficar mais fácil, vamos colocar aqui vsplit o nosso pongball no lado direito aqui, o lado esquerdo, que aí a gente vai ver legal para saber o que a gente precisa inicializar. Para não ter falha de segmentação, você tem que utilizar o seu membro e igualar ele com std make shared, dizer que é um render window, e aqui dentro a gente vai inicializar. Primeiramente vamos inicializar sf video mod, que vai ser o mesmo tamanho da nossa imagem de fundo que a gente viu lá, que é 1280 por 720. Vírgula aqui. O próximo aqui vai ser o nosso título. Vamos chamar de Pong, só que entre parênteses, Soccer Remix. Por último, vamos criar aqui um style, não redimensionar a nossa janela, que vai mandar para um sf style close. Já vamos definir uma posição para nossa janela e ela vai ser sempre set position sf vector to e será 0,0 para ficar bem ali no canto esquerdo, mais fácil até para editar o vídeo. Vamos iniciar já nossos pontos aqui, porque a gente vai utilizar ele logo menos. Ponto A vai ser igual ao points, B, que vai ser igual a inicializado como 0 ou vazio. Vamos inicializar também o speed, que a gente vai deixar com 1.4, essa velocidade é legalzinha. E o start, a princípio, ele vai ter que ser false, porque a bola já vai começar no canto superior esquerdo também. Vamos definir agora os tamanhos para o time A e o time B. Time A, vamos de 7 size e o tamanho dele é um sf vector to f, né? Então sf vector to f, e ele vai ter justamente o tamanho das nossas imagens. Lembra que eu falei para vocês que era, deixa eu só lembrar aqui, os dois são o mesmo tamanho, 50 por 72, tá vendo? Então é 50 por 72. Então vamos voltar aqui, 50.f e 72.f. Já vamos aproveitar essa linha aqui, copiar, mesmo tamanho para o B. Aproveitar e já também definir posições para eles. O A vai ficar no canto esquerdo, set position. No A, o X ele vai ficar no 0. E o Y tanto faz, vamos colocar ponto F. Já o B, vamos copiar aqui. O B ele tem que ficar colado lá no canto direito. Então seria o valor da nossa janela. Vamos pegar nosso, vamos até colocar para baixo aqui, ó, para ficar mais fácil da gente ver. E aqui vamos colocar o seguinte, vai ser a nossa janela, a largura dela, ponto X, menos a largura do nosso retângulo, time B, ponto get size X. Agora vamos ler todos os nossos sprites, né, que no caso, vamos começar com a nossa bola, load from feed, e ela vai estar dentro dos nossos assets, barra img, barra ball64. Vamos colocar para o nosso tcampo, ponto load from feed, também o nosso ponto barra assets, barra img, barra campo jpg. Agora vai ser o nosso underline time, underline A, load from feed. O boneco do time A é o chamado player1, assets, images, player1.png. Já vamos copiar aqui para ganhar tempo, né? B vai ser o nosso player2.png. Tirou aqui um aspas dupla. A bola e o campo, eles são sprites. Então eu posso chegar a pegar a nossa bola, set texture e adicionar a nossa tball. O campo também é um sprite.setTexture e adicionar o nosso tcampo.
Já o nosso t_a e t_b, a gente vai adicionar dentro do nosso retângulo que a gente definiu aqui o tamanho, a largura dele. E quando a gente faz isso, a gente pega aqui e coloca, por exemplo, time_a.setTexture. Aqui vai ter que ser um ponteiro. Então a gente vai passar o endereço do nosso t_time_a. Aí ele aceita. A mesma coisa a gente vai fazer para o time_b.setTexture, que a gente vai passar um ponteiro para o time t_time b. Vamos definir também a velocidade. Velocity vai ser igual a sf:\vector_to_f e ela vai receber justamente a nossa speed. Speed, speed. A gente sempre vai utilizar ele também para a função move lá quando a gente movimentar. Próximo aqui a gente vai definir a fonte. Vamos pegar a nossa fonte porque a gente já vai desenhar algumas coisas já de primeira. Fonte load from feed e a gente vai pegar o ponto /assets fonte, nesse caso, fonte.ttf. Agora a gente vai escrever os textos do time A e o time B separado no meio da tela certinho. Você pode utilizar o GIMP, como a gente mostrou naquele vídeo do menu. Nesse caso aqui eu vou dividir a largura da janela, que é 1280, né? Dividir por 2, subtrair um valor. Então já vamos colocar aqui time A, que será o time do lado esquerdo, left. A gente vai primeiramente definir a string para ele, já vamos colocar assim, né? Text, time A, ponto, definir a fonte, set fonte. Tá, veja só o erro aqui, a gente colocou texture. Aqui não é texture, aqui é text. Por isso que ele não estava pegando aqui o set string. Set string, agora sim vem. Qual string que a gente vai adicionar? A gente, na verdade, vai colocar o valor, pontos do time A. Só que ele é um int, então a gente vai ter que converter para string to _string points time A. Só que antes da string aqui a gente precisa de uma fonte para ele. Time A.setFonte, senão não vai aparecer. É justamente a nossa fonte. Agora vamos definir a posição. Text time A.setPosition. E aqui a gente vai abrir. É bom você pegar o tamanho da janela, mas eu já vou pegar diretamente. Vou colocar até aqui em cima para ficar mais fácil. Que seria, no caso, a largura da sua janela dividido por 2. Você já joga para o centro. Jogando para o centro, agora você vai definir o Y. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. Só que a gente tem que subtrair um valor aqui, 50, por exemplo. Aqui no caso a gente vai ter que fazer um static cast. Então vamos tirar isso daqui, ó. Tá muito grande já a janela, né? Static cast, a gente vai passar um float para ele. Agora foi. Text time A 7. Vamos colocar o tamanho da fonte, né? Character size. A gente coloca 50 aqui, vai ficar legalzinho. E por final, para ficar mais bonitinho, o text underline time A ponto set outlining thickness e vamos colocar 3, que fica aquela borda preta. A mesma coisa a gente vai utilizar para o time B, a gente só vai alterar a posição. Vamos copiar aqui, vamos colocar aqui time, na verdade, B. Right, onde tem A, a gente vai deletar, selecionar todo mundo e deletar, dá outro Ctrl V aqui. Shift B, renomeamos todo mundo. Aqui, ao invés de ser time A, vai ser time B. Aqui, no caso, o Y ele continuará no mesmo lugar, só que no caso do X, a gente vai somar, por exemplo, mais 10, que aí ele fica numa posição legal. Perfeito, o nosso construtor já está pronto. Agora vamos criar a execução do Pongball, que será o código SFML propriamente dito. Vamos deletar todo mundo, include o nosso Pongball.hpp. E aí a gente tem essas 3 funções membro aqui que a gente precisa criar conteúdo. Bom, vamos primeiramente o void aqui, Pongball. Vamos fechar aqui, abrir de novo, vim, Pongball, os dois para ver se ele vem aqui. Já deu erro, agora sim foi. Pongball, events, window, draw, na verdade window clear primeiro. Vamos passar uma cor aqui para ficar legalzinho, color, black, que aí já reseta as cores. Vamos desenhar já. Quem que a gente vai desenhar? Vamos abrir aqui. Vamos fechar esse HPP, vamos abrir como um split, né, para a gente ver quem a gente vai desenhar, na verdade. Primeiramente o nosso fundo, que é o campo. Depois a gente vai vir de window. Vamos copiar já essa linha aqui, ó. Time underline A. P de novo, time underline B. Mais uma vez aqui também vamos desenhar nossa bola. P, o nosso text time A e também P, text time B. E por final vamos dar um window display. Agora vamos criar a execução da nossa events, void, pongball, events. Events já tá lá em cima, esse aqui tinha que ser draw game, cara. Draw underline game. E aqui sim serão os eventos, events. E os eventos a gente já sabe que basta a gente criar um SF event, vamos chamar de event mesmo. While, window, poll, event, e a gente passa o nosso event. E para isso aqui a gente só vai fazer o seguinte: se tipo do evento event.type for igual sf event closed,
a gente só vai window, close. E por final vamos criar aqui o nosso void pongball para nossa run, que a gente vai rodar com o loop principal, que vai ser o nosso while, window is open. Primeiramente os nossos eventos, né, events, e depois draw game. A princípio, mas a gente vai colocar a lógica logo depois dos eventos aqui. Então só com isso aqui a gente consegue pelo menos desenhar as coisas na tela. Vamos sair daqui, vamos abrir na verdade o nosso Makefeed e vamos adicionar todos aqueles arquivos lá. Primeiramente vai ser o nosso construtor.cpp, né? Vamos abrir aqui. E também mais um aqui, vamos colocar da 18 até a 19, ao invés de main, a gente vai desenhar o nosso constructor.cpp. E a mesma coisa, só que dessa vez para o 21 até a 22, ao invés de constructor, a gente vai desenhar o nosso pongball.cpp que tem a execução lá. Né? Perfeito, eu acho que está tudo certo. Esqueci de dar um enter. Perfeito, trocamos aqui e vamos adicionar aqui o nosso constructor.o e o nosso pongball.o. A gente só precisa agora criar a nossa main, então já vamos criar aqui main.cpp, vamos tirar esses argumentos aqui, né? E vamos incluir, na verdade, o nosso pongball. O LSP não pegou, então vamos abrir de novo, quer dizer, vamos abrir o nosso main por aqui porque o LSP não pegou, né? Agora sim foi. Nosso pongball.hpp, aqui a gente não vai utilizar isso aqui, vamos criar um auto aqui, a gente tem um memory lá, então auto vamos chamar de pong, vai ser igual a std::makeshaded, o nosso pongball, não inicializar com nada, e aqui a gente só vai pegar o nosso pong, a gente vai chamar a nossa run, que está bem aqui. Então já temos todos os arquivos aqui criados, ó. A gente só precisa agora rodar o make. Perfeito, veja só, sempre quando eu rodo o make, ele vai criar vários arquivos aqui, .o, e ele vai deletar depois por causa dessa linha aqui. Comentar essa linha, que aí ele cria o .o aqui, aí durante o desenvolvimento, quando a gente estiver compilando, vai ficar mais rápido para ele compilar, ele vai manter alguns arquivos. E na verdade, veja que tem uma coisa errada ali, né? Vim Makefeed, vamos só endireitar aqui, alterar aqui para 2, otimiza melhor. Vamos colocar também aqui um werror, para ver se a gente não está errando alguma coisa. Só isso aí, vamos rodar o make de novo. Make aqui agora, ó, já abriu mais rapidamente, tá vendo? A bola ficou aqui, ela vai ficar batendo por aqui, só que se ela não bater no jogador, ela vai ter que entrar. Agora a gente vai criar lógica pra gente movimentar os bonecos e também a bola. Nesse caso, como eu disse pra você, eu vou criar um arquivo chamado logic.cpp, deletar todo mundo aqui, né? Include pongball.hpp, abrir aqui o pongball.hpp, tem aqui um void logic, tá? Então vamos criar o nosso void pongball::logic. Primeira coisa que tem que fazer é a gente movimentar o nosso boneco do lado esquerdo, que é o A. Então, se o cara pressionar SF keyboard, escape pressed, vamos colocar W e S, W para cima e S para baixo, no caso, para o jogador time A, do lado esquerdo, e no caso, para o lado direito, o para cima e o para baixo, as teclas direcionais. Eu vou jogar comigo mesmo aqui, mas depois a gente vai criar uma fake inteligência artificial para fazer isso para a gente. E aqui dentro a gente vai fazer uma condição para quando a gente movimentar para cima ou para baixo, ele não ultrapasse o tamanho do campo. Se time underline A ponto get position em relação ao Y for menor do que a nossa janela get size o Y, também menos o nosso time A ponto get size, tamanho dele em relação ao Y. Opa, tem um erro aqui, SF, perfeito. Se isso for verdade, a gente pode pegar o nosso time A e mover ele. No caso do X, ele vai continuar na mesma posição, 0. No caso do Y, a gente vai utilizar o nosso speed, que é a mesma velocidade da bola. Só com isso aqui, a gente pode utilizar todo o conceito. Vamos copiar aqui, vamos vir para cá, P, nesse caso agora é para subir o W. Se ele está subindo, no SFML, você subindo é negativo, enquanto ele for maior do que o 0, que nem vai precisar o tamanho dele, somente com isso aqui ele já não consegue passar do topo. A mesma coisa a gente pode até separar aqui, ó, a gente vai utilizar do lado direito. Se a gente copiar aqui tudo, P, qual que será a tecla aqui agora? A tecla será o para baixo, aqui nesse caso será o down, não é mais o time A e sim o time B, aqui não vai ter problema, aqui tem que ser o tamanho do... Poderia ser porque os dois é o mesmo tamanho, né? E aqui ele vai mover B. Mesma coisa aqui, só que aqui nesse caso será o up. O time aqui é o B, por isso que é bom os nomes parecidos que se só altera por aqui mesmo. Para a gente ver se está dando certo, a gente precisa adicionar o nosso logic aqui também. Já vamos copiar aqui, ó. P, vamos trocar da linha 24 até a linha 25, somente essas duas linhas. O nosso pongball por
logic barra G, e também a gente precisa adicionar o nosso logic aqui, ponto O. Vamos limpar aqui perfeitamente, vamos sair e vamos ver aqui por enquanto, pelo terminal, não foi. No nosso pongball.cpp, a gente precisa chamar o nosso logic aqui, ó. Por isso que ele não está escutando, né? No run. Vamos dar um make aqui agora, ver se agora vai. Para baixo, ó. E para cima também, ó. O máximo lá. Do lado direito, que é o para baixo, tecla direcional para baixo, também não passa. E para cima, tudo certo por enquanto. Próximo passo aqui é a gente movimentar a bola de acordo com a velocidade. Então vamos aqui abrir o nosso logic.cpp. Aqui mesmo na lógica, primeiramente a gente precisa movimentar a bola. Só que tem algumas regras para a gente movimentar ela. Se ela bater aqui em cima, que é o 0 do Y, ela precisa voltar para baixo, mas continuar no mesmo X. Se ela bater aqui e aqui for um boneco, ela vai ter que descer. Se ela bater aqui embaixo, ela vem pro lado de cá. Então ela vai ficar batendo assim. Se não tiver um boneco para ter colisão, ela vai entrar, vai ser gol, a gente vai somar um ponto. A lógica é igual àquela que a gente viu no curso, que a gente vai pegar primeiramente a nossa bola, vai obter a posição dela em relação ao Y e verificar se ele é maior do que a nossa janela .getSize.y também. Só que tem que ser de acordo com a velocidade. E a velocidade, nesse caso aqui, vai ter que ser o velocity.y também vai ter que ser maior do que 0. Então aqui você já vê uma lógica mais ou menos, né? Só que esse aqui é somente um caso. A gente poderia fazer a mesma coisa igual a gente fez aqui, separado. Mas vamos fazer aqui, ou vamos jogar aqui para baixo, outros parênteses aqui. Vamos pegar de novo ponto ball, só que agora o get position tem que ser maior do que o topo da janela, que é o 0. E a velocidade vai ter que ser inverso, menor do que 0. A gente já consegue movimentar ela. Velocity.y vai ser igual ao negativo do velocity.y também. Agora a gente tem que fazer a colisão com os bonecos, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nosso, primeiramente o time A, pegar as dimensões do nosso retângulo, que a gente sabe que é 50 por 72, se ele intersectar a nossa bola, ball, ponto, as dimensões dela, que é 64 por 64, 2x nesse caso. Então agora velocity ponto X, nesse caso, como é o time A, a gente está no lado esquerdo, então aqui o lado esquerdo é 0 no X. Se é 0 no X, a velocidade, pela lógica, do X tem que ser maior do que 0. Já vamos jogar aqui para baixo, e quando isso acontecer, a gente vai pegar a nossa velocity.x e vai regredir ela velocity.x. A mesma coisa a gente pode fazer, ó, só copiar aqui para o time B. Time B, também o global bounds dele, só que a velocidade aqui, ó, ele vai estar no lado direito agora, então a velocidade vai ter que ser maior do que 0, vai ter que ser uma velocidade positiva. Feito isso aqui, a gente só precisa agora reposicionar a nossa bola, ou seja, movimentar ela. Ball.setPosition, que é a mesma posição dela, ball.getPosition, que tem o x e o y incluso nela, que ela também é um vector to f, somado à nossa velocidade, conforme a colisão dela na janela. Só com isso aqui a gente já consegue movimentar a bola e também fazer as colisões. Vamos compilar, aqui eu consigo compilar também, Ctrl T, sem precisar do terminal, estava indo para lá, ó. Veja, só que a colisão embaixo não deu certo. Vamos ver aqui. Bom, aqui no caso o y vai ter que ser maior do que 0. Então se ele for menor do que 0, vamos ver. Ctrl T, a gente errou aquele sinal ali, vamos ver. Ó, agora foi. Bateu no carinha, movimentar o de cá, ó, bateu também. Se eu deixar ela passar, ela passa direto e vai lá para baixo, né? Então, isso aí que a gente vai ter que resolver para quando ela passar o máximo, a gente tem que reposicionar ela. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente a gente tem que fazer que verificação? Vamos verificar primeiramente, começar sempre pelo lado esquerdo. Então, ball.getPosition do x dela, se for menor do que 0, é que ela passou pelo canto esquerdo. E outra coisa que a gente tem que verificar, o start, ele precisa ser false, porque é de acordo com ele que a gente vai reposicionar. E start for false, a gente vai entrar nessa condição aqui. Se ele passou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar um ponto ao time A, aquele pontos time A. Somar o ponto time A e também desenhar na tela. A gente pode fazer os dois de uma vez só, que a gente pode pegar que a gente fez no nosso construtor já de cola, né? Que foi aqui, ó, esse aqui, ó, time A. Então vamos copiar daqui, vamos colocar aqui para ganhar tempo, P. E como a gente precisa somar, só a gente vem aqui, ó, mais, ele só vai exibir depois que ele somar. E para ele não ficar sempre voltando para o centro toda hora, agora a gente tem que pegar o start e definir como true. A mesma coisa, a mesma lógica a gente vai pegar daqui, y, vai vir aqui embaixo e vai utilizar agora para o time B. Só que nesse caso aqui ela tem que ser maior do que 1280, que seria o window.getSize. A gente tem que posicionar a bola. Se getPosition for maior do que 1280 ou se bola, e aqui no caso do x, ponto x
ponto. A mesma coisa lá de cima agora. Get position em relação ao x menor do que 0, a gente entra aqui. O que a gente precisa fazer? Definir uma nova posição para a bola. Set position, vai pegar a nossa janela, que seria no caso 1280. Get size em relação ao x, dividir por 2 para a gente centralizar, menos a bola, nesse caso aqui já é um sprite, e a gente vai ter que pegar um get global bounds em relação ao widget, também dividido por 2. A gente vai pegar a mesma coisa aqui de cima, YYP, só que nesse caso aqui será o y, que será o height. Aqui não tem vírgula. E aqui a gente precisa fazer aquele nosso cast, né? Static cast. Aqui também é a mesma coisa, a gente pode pegar aqui, ó, converter para float a nossa janela, que ela é do tipo int. A gente reposiciona, só que o start agora precisa voltar a ser false, né? Start igual a false. Então, só com isso aqui, quando for gol, ela reposiciona e ela já soma o ponto. Vamos compilar aqui, Ctrl T, perfeito, olha lá, ó, sumiu, já foi pro direito, ó. Agora eu vou fazer ponto com esse de cá. O WS lá não tá indo. Vamos dar um RM asterisco ponto O e vamos dar um make por aqui, porque o WS não tá indo. Ó, agora foi, tá vendo? Era só recompilar. Ó, tudo certo. Vamos deixar passar aqui para ver se vai ser ponto. Ó, gol. Gol, e ela continua indo para a direita com a lógica. Vamos agora acertar aqui e vamos começa vindo para o lado. Quando ela reposiciona, vamos deixar ela passar, ó. Reposiciona, ela sempre começa para o lado esquerdo, que seria com a lógica, e aumenta lá o ponto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui de novo para a gente ver. Você não vai ficar jogando sozinho, né? Às vezes você quer jogar contra o computador. Que o computador, antigamente, era um tipo uma fake inteligência artificial. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aquele nosso pongball.cpp, que é a execução, na verdade na lógica, né? Logic.cpp. Logo depois da movimentação, escolher o time B para ser inteligência artificial. Para ela não ficar subindo e descendo, você achar que vai ficar feio na movimentação do computador desse jeito, primeiramente a gente tem que pegar a posição da bola, get position em relação ao x, se for maior do que 1280 dividido por 2. Então a gente vai fazer o computador se movimentar somente quando a bola estiver no campo D. Se estiver no campo D, o que a gente vai fazer? O time B, a gente vai definir uma posição para ele conforme a posição da bola. Primeiramente, do X, a gente precisa manter ele no mesmo lugar. Então a gente pode pegar ele mesmo, get position em relação, aqui nesse caso, só o X. Já o Y, ele tem que acompanhar justamente a bola. Então, get position em relação ao Y, vou fazer como um typecast aqui para ficar mais rápido, tá? Float. Então somente com isso aqui eu acho, vamos dar um Ctrl T para ver se ele se movimenta sozinho. Ó, se movimentou sozinho, parou, ó, vai se movimentar de novo. O speed a gente poderia colocar um pouquinho mais rápido. E construtor, vamos colocar 1.9, Ctrl T de novo, perfeito, mais rápido, ó. Agora sim, a gente está com uma velocidade agradável e a gente pode jogar com a nossa inteligência artificial. Lógico que ela nunca vai perder, ela nunca vai deixar uma bola passar ali. Vamos abrir aqui o nosso pongball.hpp e a gente precisa primeiro desenhar o texto que vai aparecer no menu. Nesse caso, como será uma opção somente, vai ser Start Game, por exemplo, e ele é um texto, então vamos chamar ele de Play, por exemplo. Próximo membro que a gente precisa criar é um menu, por exemplo, um membro do tipo bool que verifique se o cara pressionou Enter, menu. E menu, a princípio, ele vai ser true, já aqui no construtor, menu igual a true. Então, quando a gente abrir pela primeira vez, já vai mostrar o nosso menu. Sendo true, a gente vai precisar também de mais uma função membro, e vamos chamar ela de draw menu, que se menu for verdadeiro, que der por princípio, a gente vai desenhar o draw menu. Isso é feito lá no nosso game CPP, aqui, ó. Primeiramente, qual o botão que ele precisa pressionar para iniciar o game? If sf keyboard escape pressed, sf keyboard vamos utilizar o Enter, nesse caso seria já um menu que você ia colocar aqui, e aí teria a lógica do para cima ou para baixo. Quando ele pressionar Enter, você ia verificar. Nesse caso a gente só quer colocar o menu como false, e aí ele não precisa mais desenhar o menu. E aqui que a gente vai verificar, se o menu for false, a gente vai desenhar a lógica aqui. Vamos só identar aqui. Se não for, a gente vai desenhar somente o nosso draw menu. Só que a gente não tem esse draw menu. Então vamos criar ele aqui, ó. Void, pongball, draw menu. E ele vai ser a mesma coisa que o draw game. Só que a gente não vai desenhar tudo. Vamos copiar aqui, ó. Colocar um P aqui. A gente não vai desenhar o time, o time B, nem a bola, nem esse aqui. A gente vai desenhar aquele texto lá que a gente criou, que é o nosso play.
Só que a gente também não tem esse texto. Isso aqui a gente pode vir aqui, ó, copiar essas propriedades do B, por exemplo. B, ao invés de B, a gente vai deletar tudo aqui, o text time B, deletar todo mundo e vai adicionar o nosso shift play. Tudo aqui a gente pode utilizar, menos isso aqui, né? E a posição dele a gente quer centralizar. Menos 100, por exemplo, 300 mais ou menos, tá? Pra gente colocar no meio certinho. Vamos compilar agora todo mundo, vamos dar um RM asterisco. E vamos mudar aqui o nosso vim make fill, né? Vai sempre agora deletar, já terminou o desenvolvimento, né? Ctrl L aqui. Make, vamos ver se está tudo certo aqui, ó. A gente precisa voltar um pouco mais para cá. Vamos colocar aqui, por exemplo, uns 80, 180, por exemplo. 180. Vamos dar um make aqui de novo, só para ver se foi tudo certo. Perfeito, no centro certinho por sinal. A gente ainda poderia, se você quisesse, vir aqui no nosso Pong Ball e tirar o campo daqui. E aí só apareceria quando a gente dá o Resist aqui, dá um make, agora acho que vai tudo certinho, né? Agora sim, ó, Start the Game. Aqui seria, no caso, o seu menu, que o cara escolheria a primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, Quit, e assim por diante. Enter, começa o jogo e eu posso jogar aqui normalmente. Já tomei um ponto ali porque é inteligência artificial, né? Nunca vai perder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço, até mais.